Oi, pessoal! Estamos começando aqui mais um vídeo pro canal. E esse vídeo de hoje, ele é um pouquinho triste, né? Como é que eu posso tentar falar com vocês? Eu tô um pouquinho sumidinha, como vocês viram, eu postei aí os vídeos, né, da descoberta, eu contando pro meu marido, contando pros amigos e família, e parei de postar. E eu vou estar explicando vocês o motivo do meu sumiço, tá? Tudo que aconteceu e como que foi acontecendo, tá bom? Então, bora lá pro vídeo, né? Então, gente, como vocês sabem, quem me acompanha aqui já viu, eu fiquei grávida, né? Descobri aí a minha gestação e foi um momento, assim, de muita alegria, porque a gente já estava tentando, a gente queria, né? A gente já havia conversado sobre os prós e os contras, sobre as coisas que poderiam acontecer, né? E já tinha feito aquele balanceamento que eu acho que todo casal, quando se programa pra aumentar a família, faz, né? Enfim, nós ficamos muito felizes, como vocês viram aí nos vídeos, né? Tive alguns problemas pessoais que, na verdade, não vêm ao caso aqui agora, tá? Enfim, contamos pra todo mundo. E depois de contar pra todo mundo, anunciei lá no meu Instagram, pra quem não me segue, já me segue lá, porque lá todo mundo fica sabendo antes de eu vir pra cá. E logo em seguida de eu ter contado, né, pra todo mundo as coisas, enfim, eu comecei a ter um sangramento. Só que esse sangramento, ele começou bem pouquinho e rosinha, sabe, no papel. Bem pouquinho mesmo. E ali eu fiquei preocupada. Mas por que eu fiquei preocupada? Porque o sangramento de nidação eu já havia tido antes da data da menstruação. Há 3 dias, 3 dias antes eu tive o sangramento de nidação, né? Então eu fiquei um pouquinho preocupada, porque era um outro tipo de sangramento, né? Então, tipo, se eu já havia tido sangramento de nidação, não teria por que eu ter um outro tipo de sangramento. E na gestação do Dylan foi tudo muito tranquilo, eu não tive nada. Nem o sangramento de nidação apareceu, porque toda mulher grávida tem o sangramento de nidação, porém nem todas conseguem perceber e nem todas aparecem, né? Então começou ali, né, esse sangramento pela manhã. Aí, quando foi, eu já fiquei preocupada, mandei mensagem pra minha mãe, né, mostrei pra ela. E quando foi mais à noite, né, na hora que eu fui tomar banho e tal, pra poder deitar, eu tive um outro sangramento. Só que esse sangramento já foi diferente, já foi vermelho vivo e não saiu só no papel, dentro do vaso também, né? E eu só percebi, eu não senti sair nada. Eu só percebi quando eu fui dar descarga. Aí eu entrei em desespero, tomei banho ali, né? Chamei meu marido pra ver, a minha mãe, tirei foto. Não sei se eu vou deixar aqui pra vocês, porque eu tenho medo do YouTube censurar e não querer entregar o vídeo por esses motivos, né? E ali eu fiquei em desespero, tomei meu banho, entrei em desespero porque eu já tava preocupada, já fiquei agoniada o dia inteiro, né? E cedo eu havia mandado mensagem pro meu médico e ele ainda não havia me respondido. E ali, quando aconteceu isso, eu saí do banheiro enrolada na toalha e mandei mensagem pra ele, mandei a foto também pra ele poder ver, né? Só que o meu desespero foi maior, então eu não esperei ele abrir a mensagem, até porque ele mesmo fala que qualquer coisa não mande mensagem, ligue, né? Porque ele não é muito de ficar pelo WhatsApp. Então, eu enrolada na toalha, eu liguei pra ele, desesperada, e falei com ele, né, o que tava acontecendo, porque quando eu descobri a gestação, eu logo mandei mensagem pra ele, porque foi ele que fez o acompanhamento da minha gestação do Dylan, da minha primeira gestação. E eu não fiz o exame de sangue pra comprovar o positivo, negativo, né? Quantidade de beta-HCG, eu não fiz nada disso. Eu mandei mensagem pra ele, perguntei, falei assim, olha, eu descobri que tô grávida
e quero saber do senhor se eu faço logo o exame de sangue ou se eu passo primeiro pela consulta e o senhor, né, me faz o encaminhamento para exames, enfim. E aí ele falou que eu não precisava fazer o exame de sangue, né? E, enfim, aí antes da consulta foi que aconteceu esse processo todo do sangramento. E ali eu liguei pra ele, né? E falei com ele o que tava acontecendo. Expliquei pra ele o que tava acontecendo. Falei com ele que tinha mandado a foto pra ele, né? E falei com ele. Aí ele foi e falou assim, olha, não é normal ter sangramento no início da gestação. E me passou o remédio, que foi Ultragestan. Eu acho que muitas meninas conhecem, né? Quem já passou por isso. E me passou o remédio e falou assim, você vai inserir ele de 12 em 12 horas via vaginal. E eu tava tão nervosa que eu não tava entendendo o que ele tava falando. E ele foi e falou alto, tipo, você vai inserir e tal, não sei o quê. Aí foi e falou o nome, a hora, e o Danilo saiu, assim, na mesma hora pra comprar. E ali eu perguntei, falei assim, como eu não entendia, né, eu nunca tinha passado por isso, eu perguntei, falei assim, doutor, mas é muito preocupante esse sangramento? E ali eu acho que ele foi muito grosso, porque eu já tava desesperada, né, eu tava já com medo, porque é uma coisa nova. E acho que toda mulher que quer engravidar, né, que planeja engravidar e acontece, você tem um sangramento e é uma coisa que você nunca passou, você fica nervosa com qualquer coisa. E ali ele pegou e falou assim pra mim, não é normal, né? Não é normal ter sangramento no início da gestação, isso significa que você tá tendo um aborto. E ali eu fiquei assim, eu fiquei sem reação, né? Aí ele foi e falou daquele jeito dele, ele, na verdade, esse jeito é o jeito dele mesmo, mas eu acho que naquele momento ali, pra mim, pesou um pouco, né? Porque eu já tava bem apreensiva e bem nervosa. E aí ele falou daquele jeito e, tipo, eu fiquei... Sabe, eu não tive reação na hora, eu falei, então tá bom, e desliguei o telefone. E quando eu desliguei o telefone, eu desabei. Desabei, chorei muito, nossa, eu chorei demais, demais. E ali a minha mãe veio e me deu um abraço porque eu não tava conseguindo me controlar. Foi um momento, assim, muito difícil, sabe? Porque antes de tudo isso acontecer, já vinha na minha cabeça que alguma coisa ia acontecer e eu ia perder o meu neném, né? E vinha na minha cabeça, eu cheguei a comentar com o meu esposo, eu falei assim, olha, não sai da minha cabeça de que eu vou perder o neném, passa na minha cabeça que eu vou ter um aborto espontâneo. E ali ele falou assim, calma, né, porque eu estava muito nervosa, a gente passa por algumas coisas e eu fiquei muito nervosa, mas Deus sabe de todas as coisas, né, e... Enfim, né, gente? É complicado ainda lembrar, falar. Então, vocês me perdoem aí. Porque foi bem difícil, está sendo bem difícil pra mim. Como vocês viram aí, né? Então, vocês já sabem que eu perdi o neném. Por isso que eu sumi do canal, tá? Então, ali a minha mãe me abraçou, sabe? E, tipo, ela tentou me acalmar. E ficou ali comigo o tempo todo pra mim se acalmar. E eu fui me acalmando aos poucos, porém a gente fica muito nervosa, né, com o passar do tempo. A gente tenta entender o porquê, o motivo, mas só Deus sabe da nossa situação, do que vai acontecer, do que pode acontecer, enfim. E ali ele falou, mantém repouso absoluto. E isso foi numa terça-feira. E na quinta-feira eu tinha a minha consulta com ele. E ele falou assim, pra mim, na quarta-feira, fazer um exame de ultrassom. E foi quando eu fiz o exame de ultrassom, que eu vou pegar pra vocês. Foi quando eu fiz o meu primeiro exame de ultrassom, né? Quando começou o sangramento, as coisas.
Aí eu fui e fiz o meu primeiro exame. Não vai aparecer aqui pra vocês. Não vai aparecer eu mostrando pra vocês, porque... Qualquer coisa eu deixo uma foto, né? Foi quando eu fiz, ó, o meu primeiro exame. Aí aqui, tá vendo? É o saquinho gestacional do neném. Mas eu vou tentar deixar uma foto pra vocês terem uma noção. Aí eu fui, expliquei pra médica que eu tava fazendo uso do Utrogestan, né? Que é esse medicamento aqui. Ó. Que é esse medicamento aqui e eu tava fazendo o uso dele. Aí expliquei pra ela o que tava acontecendo. Aí ela foi, fez o trabalho dela e explicou que ainda não havia o embrião, que tava muito, muito recente, que eu tava de 3 para 4 semanas. E quando eu descobri, eu já tinha descoberto há uma semana atrás. Então eu descobri muito recente, eu acho que foi por isso que a primeira linha, quem acompanhou o vídeo da descoberta viu que ficou muito clarinho, né? E aí ela foi e falou que ainda não havia um embrião, que era pra me esperar mais 15 dias pra mim voltar lá pra poder ouvir o coração do neném. Aí eu falei assim, tá bom. E eu não tive eu esqueci o nome, gente, que fala. A vesícula vitelínea, né? Acho que é assim que fala. Aí ela foi e botou aqui, embrião ainda não visualizado, né? E falou pra mim voltar. Aí eu fui, mandei a foto pro Dr. Goulart e ele viu, né? Fui na consulta que era no próximo dia, ele viu também, examinou e me perguntou se eu ainda se eu ainda estava sangrando. E, no entanto, o medicamento, que no caso é o Utrogestan, ele havia cortado o sangramento, tá? Aí falei com ele. Gente, se vocês ouvirem barulho de carro, é aqui, tá? Então, relevem aí. E falei com ele que o sangramento havia cessado, e realmente havia cessado. Só estava saindo o remédio, né, que a gente colocava, e saía só o remédio, não estava saindo mais nada. Perguntou se eu estava sentindo cólica, e eu não estava mais sentindo cólica. E ele falou assim, então você vai tomar o Utrogestan durante 5 dias, um por dia, né, e depois vai parar. Eu falei assim, isso eu estava na primeira caixinha do Utrogestan. Falei assim, tudo bem. Aí passou o primeiro dia, quando foi no segundo dia, começou o sangramento de novo, mas veio bem pouquinho, começou bem devagar mesmo. No papel, que eu notei, a gente sempre nota quando vai fazer xixi, né? E eu fui, e a cólica começou também, bem fraca, sabe? Mas uma cólica persistente, ela não cessava, só era fraca. Aí eu liguei pra ele novamente, falei o que estava acontecendo, e ele falou assim, então você vai voltar com o Utrogestan via vaginal, né? E de 12 em 12, e você vai tomar o Dactil-AB. Aí eu falei assim, tá. Ele falou pra mim tomar o Dactil-AB de 8 em 8 horas. Eu falei assim, tá bom então. E desliguei o telefone. E dessa vez, o Danilo comprou pra mim, que quem não conhece é esse remédio aqui, né? E ele vem 3 cartelas, ó. Ele vem 3 cartelas. Pode ver que essa daqui eu tava terminando de tomar, né? Ó. E comecei a tomar ele. E pra quem não sabe pra que serve esse daqui, fala que é para prevenção de parto prematuro, né? Porque todos os remédios que ele passa, eu sempre pesquiso antes pra saber o que eu tô tomando também, né? E eu descobri pra que era e ali eu comecei a tomar. Só que dessa vez foi diferente. Dessa vez o sangramento começou a vir mais forte, bem mais intenso, veio mais vivo. E na primeira consulta, né, na primeira ultra que eu fiz, a doutora falou que pra me perceber se eu estaria perdendo o neném, o sangramento ele seria mais forte, viria com mais quantidade, né, mais intensidade do que a menstruação. E ainda não estava ultrapassando a quantidade da menstruação, né?
não estava passando. Eu comecei a usar o absorvente para não sujar, né, a minha calcinha. Então eu comecei a usar o absorvente, mas não ultrapassou o limite, sabe, da menstruação. Eu só usei, né, durante alguns dias, e dessa vez o sangramento ele não cessava, ele persistiu mesmo. Ele persistiu mesmo durante uma semana ou um pouquinho a mais, e depois ele começou a vir com coágulo, né? E quando começou a vir com coágulo, eu já fiquei apreensiva e mandei mensagem. Na verdade, eu liguei pro meu médico e expliquei pra ele o que estava acontecendo. E isso foi uma semana depois de eu ter feito a primeira ultrassom. Então, ele me explicou, falou que era pra mim voltar lá. No mesmo dia que eu liguei pra ele, ele falou assim: então você vai lá e faz outra ultrassom pra ver se tá tudo bem, se tá tudo certinho e tal. E ali eu fiquei nervosa, né? Porque não era um coágulo grande, gente. Quem não sabe, pra quem tá assistindo, né? E não sabe muito bem o que é um coágulo, são pedaços de sangue, né? Que saem junto com o sangramento. Só que o meu não era grande, era pequeno. Mas mesmo assim era preocupante, porque eu tava grávida e nada disso era pra estar acontecendo. E ali ele falou pra mim, eu fui, né? Foi até com a mesma doutora e ela perguntou o que estava acontecendo, por que eu tinha voltado, né? Antes do tempo que ela havia falado. E eu fui e expliquei pra ela por que eu havia voltado. Expliquei que ela conhece o meu médico, né? Que fazia o meu acompanhamento. E eu expliquei pra ela que o Dr. Goulart pediu pra mim fazer, porque tava acontecendo isso. Aí ela foi e falou, né? Fez a segunda ultrassom. E na segunda ultrassom, ela me explicou, foi falando o que estava acontecendo e falou assim: olha, o saquinho gestacional, ele tá irregular. Aí eu fui e perguntei o que era irregular. Ela falou assim: olha, por conta do sangramento, ele tá irregular e houve também um descolamento de placenta. E eu fiquei nervosa. A gente fica nervosa, né? Eu fiquei nervosa e ela falou assim: pode acontecer do saquinho gestacional sair junto com o sangue, né? Por ter tido o descolamento de placenta. E aí ele ficou... Lembra que na primeira ultrassom ele tava redondinho? Então, aí nesse daqui ele já tava desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? E já havia tido descolamento de placenta. E ainda não dava pra ver o bebê, porque ela falou que não era pra mim ter voltado antes, que tava muito cedo. E então o meu médico foi, eu mandei mensagem pra ele de novo. E antes, né? Ela foi e explicou pra mim o que tava acontecendo e falou assim... E ali na sala ela já me preparou, né? Porque eu falei com ela, falei assim: doutora, eu já tava com medo e eu queria resposta, tipo uma resposta, sabe? Eu não queria palavras vagas. E ali eu perguntei, com o coração na mão, eu perguntei pra ela, falei assim: as chances de eu perder uma neném é muito grande, não é? Aí ela foi e ali ela me preparou dentro daquela sala e falou assim: você ainda é muito nova. E quando ela falou aquilo, meu olho encheu de lágrima, a minha voz já ficou trêmula, sabe? E ela falou assim: você ainda é muito nova, você pode engravidar de novo. Só que o que a gente quer não é engravidar de novo, a gente quer que dê tudo certo, até porque a gente engravida e essa gestação não é uma gestação descartável, sabe? Então a gente quer que dê tudo certo, mas nem tudo é como a gente quer, né? E ali ela falando comigo e meu olho encheu de lágrima e eu coisava assim, sabe? E nervosa e minha mão tremendo e suando frio e ela conversando comigo. Enfim, aí eu saí daquela sala, sentei lá fora pra esperar o exame e me chamaram, eu peguei o exame e vim embora. Eu vim embora, liguei pro meu médico, mandei a foto pra ele e ele falou assim pra mim: olha,
a sua gestação, o saquinho gestacional cresceu, mas cresceu muito pouco, né? Aí falou assim, mas cresceu muito pouco. E falou assim, eu vou te dar mais uma semana, mais uma chance, né? Vou te dar mais uma semana aí de chance pra você. E quando ele falou aquilo, eu não sei explicar pra vocês o que eu senti. Porque foi difícil, sabe? Foi muito difícil. Gente, se eu chorar, vocês relevem, porque eu tô respirando fundo aqui. Tive que parar aqui um pouquinho, porque é complicado, né, gente? É muito complicado. Só quem passou e quem tá passando sabe o quão difícil é. E ali ele falou aquilo pra mim, né? E eu falei assim, tá bom, não tinha muita coisa que falar também. Eu falei assim, tá bom. E desliguei o telefone. E ele falou pra mim continuar com o Trogestan e tomar o Dactil de 6 em 6 horas, né? Pelo sangue ter piorado. E eu tomei. E nesse tempo, passou uma semana e eu tentei marcar a próxima ultrassom que ele tinha falado pra mim fazer. E a médica faltou, no dia que eu fui, a médica faltou. E eu voltei pra casa e se passaram mais uma semana. E não foi possível fazer porque entrou o feriado. E na próxima semana, né? E nesse período, o meu sangramento, ele parou e voltou, né? Quando eu tomava o Trogestan via oral, no próximo dia ele voltava novamente. E o Trogestan, ele me deixava tonta. Eu tomava ele e uma hora depois eu já ficava bem tonta mesmo, sabe? Por ele ser um medicamento muito forte, então eu ficava bem tonta. E, gente, foram 5 caixinhas de Trogestan. E acho que foram 4 da Dactil, né? Então eu tive aí durante esse período de 1 mês aí, eu tive um gasto muito grande com remédio. Pra quem já usou o Trogestan sabe que não é um medicamento barato. E ali Deus foi nos fortalecendo, né? Nos ajudando. E fiquei de repouso absoluto, eu não podia fazer nada. A minha mãe que cuidava do meu filho pra mim, o meu marido, tadinho, chegava cansado do trabalho e ia pra cozinha fazer janta e arrumava comida e ele me dava na mão, a minha mãe também. E minha mãe cuidou da minha casa e eu fiquei ali 1 mês deitada, sem poder fazer nada. Eu mal podia levantar, né? Minha garrafinha de água ficava do meu lado, eu mal ia no banheiro pra fazer xixi e tomar banho. E ficava com dor nas costas, né? Com dor na cabeça, porque você só podia ficar deitada. Então, eu passei aí um longo período de 1 mês, né? Deitada. Eu sei que tem pessoas que passam mais, e eu sei que é difícil, porque pra mim foi difícil. E até que chegou, né, gente, o dia de fazer a ultrassom. E aí eu já marquei com o meu doutor mesmo, que tava me acompanhando, porque ele já iria ver, né, tudinho direitinho, ele que já tava acompanhando, ele já iria saber tudo que tava acontecendo. E quando eu marquei, eu já não estava mais tendo sangramento, já estava descendo, vamos dizer que um corrimento borra de café, sabe? E só tava descendo isso, não tava descendo mais nada. E já tava isso já há um bom tempo. Então, eu passei quase que um mês sangrando, né? E chegou o dia, né, de eu fazer a última ultrassom. E eu tava bem confiante, sabe? E eu estava bem confiante de que tudo ia dar certo, de que meu neném tava bem, né? O meu filho, ele é um menino muito carinhoso e ele queria muito um irmãozinho. E todo dia de manhã ele acordava, vinha, abraçava minha barriga e dava bom dia pro neném. E foi bem difícil naquele momento. E eu já tava nervosa, eu já tava quase passando mal, né? Porque nervosa pra saber o que tava acontecendo, se tava tudo bem. E nós que somos mães, a gente quer o melhor, né?
A gente tenta pensar positivo, por mais que venha o nervosismo. Eu tava com frio na barriga muito grande. E ansiosa e tensa ao mesmo tempo pra chegar logo a minha vez e eu poder... Eu ainda tava esperançosa de poder ouvir o coraçãozinho do neném. E eu entrei naquela sala, deitei na maca, né, na cama, e ele começou ali a fazer o procedimento, né? E quando ele colocou, fica uma tela, né? Que fica uma tela para eles ver e uma tela pra gente ver. E quando ele introduziu, né, o aparelho, eu não via nada. E ali o meu coração começou a acelerar, porque eu não tava vendo nada. E ele mexendo, sabe, mexendo, e ele virou pra mim e falou assim, olha, o seu útero tá limpo. E naquele momento eu respirei fundo, sabe? Ele falou assim, você já perdeu e provavelmente não gerou o embrião, né? Provavelmente não gerou o embriãozinho, você perdeu o saco gestacional. E eu falei assim, então essa gestação foi uma gestação anembrionária? E ele falou assim, sim, né? Possivelmente sim. E pra mim foi difícil naquele momento ali. E a minha mãe ficou nervosa e tava ali, o meu filho tava ali, o meu marido tava ali, sabe, pra poder ouvir o coração do neném. E a gente não ouviu o coração, né? E ele terminou ali de fazer o exame e falou assim, olha, você teve agora um micropolicisto e a gente vai tratar, né, o micropolicisto porque você quer engravidar, então a gente vai tratar, enfim. E ele falou assim, vem de tarde, que eu tinha uma consulta marcada com ele à tarde. E ele falou, vem de tarde que eu vou te explicar, vou te passar algum medicamento, as coisas. E eu saí dali, fui pra casa. A minha ficha não caiu, não havia caído. A minha mãe, ela ficou bem nervosa, o olho dela encheu de lágrima na hora. E voltou em silêncio pra casa. E o meu marido falando que Deus sabe de todas as coisas, né? E realmente Deus sabe de todas as coisas. Mas a gente não esperava isso. Então, eu voltei pra casa, nervosa, quieta. Não chorei naquele momento. Eu acho que eu preferi não focar muito no que tinha acontecido, no que eu havia ouvido, né? E no que eu havia visto naquele dia. E minha mãe chegou em casa, ela desabou. E aí eu fui consolar ela, né? Com as forças que eu ainda tinha. Porque foi difícil pra ela também, ela passou por isso junto comigo, do meu lado. E meu marido tinha que ir em um outro lugar e eu falei com ele que eu ia porque eu não queria ficar em casa pensando, sabe? Eu queria distrair a minha mente e eu não queria ficar em casa pensando no que tinha acontecido. E ali eu fui com ele e voltei pra casa e aquele dia ali passou. E quando chegou a noite eu não aguentei, porque de dia é um pouco mais fácil por conta do meu filho. Ele é um menino muito carinhoso, muito amoroso. Ele fala que me ama o tempo todo, me abraça o tempo todo, né? E mesmo que doa, não dói tanto por conta dele. Então, mas à noite é um pouco mais difícil, que é a hora que você deita e a sua cabeça não para e o pensamento voa. E
você para pra pensar em tudo que aconteceu, né? E ali eu comecei a chorar, sabe? Eu desabei. E meu marido veio, me deu um abraço e ficou ali comigo, sabe? Abraçado comigo, porque não é só eu que perdi, ele também perdeu, então também estava sendo difícil para ele, assim como eu sei que tá sendo difícil para ele ainda. Ele ficou um pouco mais fechado, né, por conta disso. E os dias têm sido assim, sabe? De dia a gente ri, brinca, vem na cabeça, mas a gente tenta não pensar, tenta não lembrar, não falar sobre, né? Mas é uma coisa que a gente nunca vai esquecer. Vai ficar marcado pro resto da vida. É um anjinho, né? Que Deus levou. E que a gente vai amar sempre. Eu nunca vou dizer que eu tenho um filho, eu tenho 2 filhos agora. Porque por mais que eu não tenha pego no braço, por mais que eu não tenha gerado até os 9 meses, mas foi gerado por um curto tempo, mas foi, né? E enfim, né, gente? É uma dor muito grande, fica um vazio, porque uma hora você tem um bebê no seu ventre e outra hora você não tem mais, né? E essa gestação ela foi bem programada, ela foi querida desde o primeiro momento. Eu fiz todos os exames, fiz preventivo, fiz uma ultra para saber se estava tudo certo, tomei ácido fólico antes, eu fiz tudo certinho, sabe? Mas Deus sabe o que faz, Deus sabe o que nos espera lá na frente. Eu preferi entregar nas mãos de Deus e Ele cumpriu o que me prometeu, né? Ele falou que eu seria mãe novamente, eu realmente fui mãe novamente. E quando eu descobri que eu tinha só uma semana, Deus também cumpriu o que me prometeu, porque o meu doutor, ele falou que eu faria a curetagem e ali eu entreguei nas mãos de Deus, porque se de fato não fosse da vontade dele, naquele momento de eu gerar até os 9 meses e ter o meu neném, que pelo menos ele não me permitisse passar pela curetagem e eu não precisei passar. Então, Deus, ele tem sido fiel na minha vida e eu prefiro acreditar e confiar de que ele tem coisas melhores pra mim e pra minha família, tá? Por isso que eu sumi do canal. Eu sei que tem algumas pessoas, algumas mãezinhas, algumas mulheres que também passam por isso. Eu sei que é muito difícil passar por tudo isso, mas talvez não aconteça o mesmo com você, então não fique tão aflita, tá? Porque eu vi depoimentos de algumas meninas falando que teve o sangramento, né? E que tomou ultragestão e que super resolveu. E que hoje tá carregando seu neném aí no ventre e teve o neném. Tem meninas que tá com o neném já tem até 3 anos, que já tá aí, né, correndo, brincando. Então, não fique muito apreensiva. E uma coisa que eu quero falar pra todo mundo não discuta com mulher grávida, não deixe a mulher grávida nervosa. Tudo isso é prejudicial, prejudica. Não assuste em momento algum uma mulher grávida, porque isso também causa um aborto. Então, gente, cuida. Ah, tô estressada, tô isso, tô aquilo. Cuida, tenta não estressar mais ainda. Evita discussão, evita tudo. Evita dar susto, mesmo que for um susto de leve, evita. Porque tudo é um motivo. Gestação, mesmo sendo uma gestação saudável, pode acontecer sim. Então, sempre é bom evitar, tá? Evita porque é um momento difícil, qualquer gestação, mesmo sendo saudável, é um momento delicado, onde uma mulher passa por uma transformação dentro do seu corpo para poder gerar aquele neném, tá? Então, é isso. Agora eu tô fazendo o tratamento, tô tomando Diane 35, né, pra tratar o micropolicístico que foi desenvolvido. Eu vou tomar durante 3 meses. Meu médico também passou esse remédio aqui pra mim e pro meu marido, né?
pra nós dois. E é isso, gente, tá? O ácido fólico que ele me passou foi esse daqui. Não sei se vocês já tomaram, é a primeira vez que eu tava tomando. O que eu tava tomando antes não era esse tipo aqui. Mas eu acho que foi... Eu falei tudo o que aconteceu. Acho que foi tudo isso mesmo. Eu ainda não consegui conversar com meu filho, sentar e conversar com ele. Então, ele ainda não entende muito. Não entendeu desde quando eu descobri, mas ele sabia que tinha um irmãozinho dele dentro da minha barriga. Então, eu ainda não parei pra sentar com ele, conversar com ele, porque eu ainda não estou preparada mentalmente, né, e psicologicamente pra conversar com ele. Eu fiz uma sessão também com um psicólogo, né, que foi onde me aliviou bastante, onde eu pude falar à vontade e conversar com ele e explicar tudo o que estava acontecendo, tudo o que aconteceu, né? Eu sei que pode ter sido várias outras coisas, né? Eu tive uma gravidez até então anembrionária e pode ter acontecido várias outras coisas. Parou um caminhão bem aqui na frente do meu portão, gente. Mas é isso, tá? Eu não sabia o que era uma gestação anembrionária. Então, pra quem não sabe, é uma gestação onde o embrião ele não se forma, tá? Eu não sei se o meu embrião ele não teve nem tempo de se formar por conta do sangramento, mas é uma gestação onde o embrião ele não se forma e por isso a pessoa perde, né? Tem aquela dor, aquela cólica muito forte e perde o neném. Eu não tive essa dor, essa cólica, essa coisa muito forte que as pessoas sentem a ponto de parar no hospital. Eu não passei por isso, sabe? Mas, enfim. Então é isso, meus amores. Quem não me acompanha lá no Instagram, já me acompanha. O pessoal lá já tá sabendo de tudo. Eu postei um Reels também. Fiz uma carta aberta pro meu neném. E o pessoal lá já tá sabendo de tudo que aconteceu. Então lá vocês ficam sabendo de primeira mão tudo que tá acontecendo. Porque lá eu dei uma sumidinha também porque eu não estava me sentindo muito bem. Mas o pessoal lá já sabia que eu estava em repouso, que eu estava tomando medicamento, né? Porque eu conversei com eles, só não entrei muito em detalhe. E eles também não sabem detalhadamente assim como eu expliquei pra vocês agora, tá? Então é isso. Um beijão, um forte abraço para todas as mãezinhas que estão passando por isso, tá bom? E que Deus acompanhe sua gestação, que Deus esteja com vocês. Vai dar tudo certo, sim, tá? Entrega nas mãos de Deus e confia nele, tá bom? Então é isso, chega de enrolação, que eu acho que esse vídeo já ficou muito, muito, muito grande. E me segue, gente, me acompanha aqui no Instagram, se inscreve no Instagram, no canal. Se inscreve, né? Pra ficar pertinho de mim e fazer essa família aí crescer, tá? Então, vocês que passaram por isso, que teve, né, essa história também, deixa aqui nos comentários a experiência de vocês, como que foi, pra mim saber que eu também não estou sozinha, tá bom? E comentar, conversar com vocês um pouquinho, tá bom? Então, um beijão, gente, e até o próximo vídeo.